terça. E depois eu vou apresentar para vocês o formato dos seminários e a organização que a gente fez por bloco. Tá certo assim? Como eu estou em tela cheia, se alguém puder responder, eu agradeço. Sim, ok. Ok, professora. Tá ótimo. Se vocês quiserem me interromper, não façam cerimônia. Ok. Bom, então vamos lá. Voltando à questão nós tratamos, Sueli, que você não estava, do Museu da Realidade, do Museu da Utopia, do Devir. E aí eu queria me concentrar um pouco no que a Maria Cristina Bruno diz hoje, sobre as evidências de uma museologia que, na verdade, acaba se confrontando entre realidade e utopia, na medida em que uma questão é a formação, são os princípios, digamos, os procedimentos ideais, e outra é aquela que se dá no contexto das instituições, dos profissionais envolvidos e das concretas condições de trabalho que se tem, e que aqui, por exemplo, a Ana Beatriz, eu mencionei isso na aula passada, explicitamente falou sobre essa questão da realidade dos museus, e nós vimos isso relatado pela experiência de várias pessoas, e do que a gente observa também, que há, de fato, e aí eu uso os poetas, o Chico e o Rui Guerra, para dizer que, de fato, a gente percebe uma distância entre a intenção e o gesto, quaisquer que sejam as razões. Né? Para Maria Cristina Bruno, a museologia enquanto disciplina aplicada nos auxilia na identificação das referências culturais que uma sociedade contemporânea tem, nos procedimentos preservacionistas, que ela, inclusive, vai, posteriormente, fazer uma crítica, que transforma esses conteúdos e essas referências em herança patrimonial, e no que ela reputa é a implementação de processos comunicacionais, posto que ela considera que a educação está inserida nesses processos. Nós encontraríamos inúmeros autores que se contraporiam a essa posição. Eu, particularmente, considero muito feliz que a comunicação possa envolver as ações de educação, mas nós sabemos que na área de educação, na pedagogia, nós temos pedagogos, nós temos professores, dentre vocês, haveria muito questionamento sobre isso, dado que você trabalha com conceitos específicos da área e que poderiam, talvez, esses profissionais talvez vissem prejuízo em considerar a educação como parte desses processos, que o são, que o é, né, que é parte, porém, que a gente aqui andou tratando de forma separada, até para fins de organização mesmo. Nesse momento, eu me lembro que a Marcele ficou de dar uma contribuição, eu não esqueci, Marcele, na aula passada, e eu prometi um espaço nessa próxima aula, e se você estiver pronta, a gente vai fazer isso ao final. Tudo bem, eu preparei a apresentação. Isso, quando eu mencionei os comentários que eu faria aos trabalhos de vocês, eu esqueci de mencionar você, mas não porque não vai poder participar, mas por mero esquecimento momentâneo. Então, essa identificação das referências culturais e os procedimentos que permitem que elas se transformem em herança, e a preocupação que a museologia tem em implementar processos que permitam não só os exercícios expositivos, mas a apropriação pelos diversos públicos e as inúmeras ressignificações em que isso implica. Ela faz uma discussão sobre a trajetória, e aí ela diz que cada vez mais surgem novas estratégias para dar visibilidade. Ela menciona as instituições, em particular,
e também menciona os novos desafios que se tem para a salvaguarda e para a comunicação patrimoniais. De fato, nós vamos ver, tem um outro autor na bibliografia de hoje, Sanz, que trabalha com museus de arte em León e Castilha, na Espanha, e ele fala dessa questão da visibilidade ao tratar das novas ferramentas que a internet proporciona. Então, posteriormente, eu vou fazer alguns comentários. Nessas novas estratégias de visibilidade, eu vejo que o papel dos museus de democratizar a cultura se amplifica, mas muitas vezes não na medida e dentre os temas que a gente reputaria seriam mais importantes. Mas, de fato, esse esforço e esse exercício de abertura do campo dos acervos dos museus e do campo da museologia acaba por romper com o que seria uma prática mais tradicional, que alguns de vocês, e eu ia mencionar os nomes, e agora talvez eu não consiga recordar, eu estava toda concentrada, e aí essa questão operacional me atrapalhou um pouquinho. Mas eu vou mencionar posteriormente, acho que é a Vanessa, que fala sobre o museu tradicional, a preocupação com o museu tradicional e o museu não tradicional, e como eles podem se transformar, né, a partir de novas práticas, e com essas estratégias e as novas ferramentas também, às quais nós vamos nos referir. Porque as instituições, como nós falamos anteriormente, precisam de um respaldo da sociedade para se manter, né? Principalmente que nós tratamos aqui, na sua esmagadora maioria, de instituições que são da esfera pública, né? Então, a busca por novos públicos, a inserção, a inclusão, as práticas de inclusão, a utilização de outras linguagens e formas de abordagem distintas fazem com que essas instituições não só exerçam o seu papel, a sua função social, ao democratizar esses conhecimentos, mas também que alcancem novos públicos e, com isso, recebam o reconhecimento de que tanto precisam. Aqui ela menciona também a questão da gestão, e nós vamos ver ao final, porque eu vou comentar, quando falar do plano museológico do Museu da Vida, como uma referência que eu sugeri na bibliografia, que também os novos modelos de gestão permitem esse tipo de prática, na medida do que eu comentei sobre planejamento, sobre o ordenamento das atividades. Bruno propõe também, refletir sobre os museus nas suas distintas inserções sociais, porque ao tocar, muitas vezes, em questões que estão esquecidas, que estão silenciadas, como muitos de vocês têm preocupação, há uma reversão e uma possibilidade de reversão na forma de se ver esse conhecimento guardado pelas instituições. Ela se preocupa muito com esse universo dos valores que foram excluídos, de uma amnésia cultural que aflige a todos, na medida em que, muitas vezes, se esquece que os museus atuaram a partir de saques e espoliações que impediram a emergência dessas contradições, dos questionamentos que hoje muitos de vocês que estudam estão propondo, né? Através da investigação, dos silêncios, da proposta de ressignificação para os acervos que já estão acessíveis, para a abertura e a aproximação com o entorno social, de certas instituições, como no caso do arquivo, como o Trato Filipe, e assim por diante. E aí ela argumenta que na gênese da constituição dos museus, no final do século XVIII, se pode identificar o ideal iluminista de propriedade pública do patrimônio cultural, quer dizer, você tem uma reversão do que seria uma abordagem
particular, privada, do colecionismo como se conhecia, porém, ela também chama atenção para o que se pode afirmar que é a exacerbação de uma atitude preservacionista que revigorou o sentido de propriedade individual sobre o bem cultural. Ou seja, muita gente mantém a chave das coleções, dos acervos, no bolso. Isso é verdadeiro. Resiste a abri-los. Isso também é verdadeiro e a gente observa uma resistência, ao mesmo tempo que a gente observa uma postura diferenciada e que se rende ao direito que os cidadãos têm de conhecer esses acervos. Então, a ideia de posse herdada do colecionismo encontra ainda hoje um espaço fértil para o seu exercício, que faz confundir a esfera pública e a esfera privada, porque na hora que você leva no bolso a chave de uma coleção, você se apropria dela como se dono fosse. E isso não é correto. Quando ela trata da museologia como disciplina, ela também dá umas contribuições que servem para que a gente reflita sobre esse entrelaçamento entre os conceitos, as experiências concretas de exercícios expositivos e o escopo dos programas acadêmicos, porque, como nós falamos na aula anterior, essa questão da formação foi importantíssima e é, como alguns de vocês mencionaram aqui, eu não lembro agora quem foi que falou especificamente, mas falou da educação continuada, mas quem falou vai se lembrar, que é o caso de vocês. Essa formação continuada, essa educação continuada, ela permite novas visões e uma renovação através de outras gerações. Ontem, conversando com a Inaê, eu mencionei isso, com a formação de novas gerações que poderão, sim, trazer um novo olhar e contribuições distintas. Então, ela fala aqui da longevidade das atitudes individuais e ou coletivas que têm impulsionado as sociedades ao longo do tempo na seleção de objetos, na apresentação, para a apresentação da realidade e consequente preservação. Mas veja, como nós falamos anteriormente também, ao exercer essa condição de selecionar os objetos e os espécimes da natureza, como é o caso das paleontólogas, nossas colegas, você exerce um poder do seu conhecimento, desse saber sábio que nós mencionamos também, e que será tema de um dos blocos do seminário de vocês, do seminário de encerramento da disciplina, conforme foi organizado. Então, é preciso também, na hora que você se compromete, como disse a Rayana, ou entende a necessidade do comprometimento com o entorno social, da área de estudo, da onde se encontram os fósseis, ao mesmo tempo, você reflita sobre a sua atitude como pesquisador, que vai selecionar esses espécimes, que vai selecionar os objetos, ou que, no caso de vocês que já trabalham com acervos, com coleções específicas, especializadas, como exemplo, o caso da Sônia, com o acervo do maestro, Valdemar Henrique, que você, ao olhar esses objetos, você também perceba a sua interferência individual como profissional, e muitas vezes pelos vieses que a gente carrega da vida toda, né? Bruno também sugere uma reflexão sobre a convergência desses aspectos conceituais e dos exercícios museológicos e dos programas acadêmicos, sobre a importância da decodificação das estruturas de longa duração e, ao mesmo tempo, das circunstâncias que causaram rupturas nos processos que têm consolidado os caminhos do colecionismo, dos museus e das ações de musealização. Essa problematização da forma como se vê, da forma como se faz, daquilo que você seleciona, daquilo que você acha que você entende que o seu público, os públicos, os segmentos de público das instituições com as quais trabalhamos precisam, querem, devem, né? Que sempre é uma decisão arbitrária, né? Muitas vezes a gente não faz a reflexão do porquê. Muitas vezes os projetos não têm a devida argumentação
que apresente uma lógica para que aquele conhecimento, aqueles objetos, aquele conjunto, seja apresentado daquela forma e que você pense que vai encontrar ressonância nos públicos com os quais você trabalha. Ela também trata da identificação da natureza dos procedimentos técnicos científicos vocacionados para o tratamento e a extroversão dos bens patrimoniais. Esse é um tema caro a nós, da extroversão, mais caro a alguns de vocês do que a outros, mas que serve para todos nós pensarmos na articulação de uma cadeia operatória que concilie as principais responsabilidades, como ela sugere, dos museus contemporâneos, associando a salvaguarda e os processos comunicacionais, porque ela faz a opção de falar sobre a comunicação, onde está inserida a educação, como eu expliquei anteriormente. Ela também nos sugere que essa articulação de conceitos e de esforços museográficos e museológicos e o empenho na formação de novos profissionais vai ter convergência na compreensão que a gente possa ter sobre as particularidades da aplicação dos procedimentos museológicos no que tange à natureza da evidência cultural musealizada, a especialidade do perfil institucional, a potencialidade do público e até da geografia em que esse museu esse processo museológico, esse museu se encontra. Então, veja, para nós isso deveria ser música aos ouvidos, na medida em que a gente, ao identificar o perfil institucional, reconhece na missão que esses museus admitem, que foi uma coisa vista também na bibliografia, em Cândido, por exemplo, em Cury, e assim por diante, não só a escrita, a assinatura de uma missão, mas o exercício dela na sua plenitude, o interesse que se deve ter pelos inúmeros públicos com os quais se trabalha, aqui a gente pode pensar na referência das pessoas com necessidades especiais, como tratado tão bem pela Marta na apresentação da última aula. E para nós que vivemos na Amazônia, um lugar de especial importância para a humanidade desde sempre, e hoje com nuances ainda mais urgentes, essa inserção geográfica é muito importante. Eu lembro que o Hugo, não sei se ele chegou a entrar posteriormente ao início da aula, mas ele trata dessa questão de uma produção que seria, ele tem interesse em uma produção que seria gerada localmente, né? E que sentido essa produção tem, que contornos ela ganha em termos de importância e relevância, se ela, de fato, ele comprovar que ela existe, numa região como a Amazônia. Então, vocês veem que para cada item que nós tratamos, que nós estamos tratando, que nós já tratamos, existe um pedacinho do trabalho de vocês. E essa é a ideia, que desperte e que promova essa possibilidade de reflexão. Tem alguns outros pontos que eu gostaria de tratar, dentre eles a distinção entre a função social dos museus, como acesso democrático, como ela já falou, aos produtos museológicos, ao mesmo tempo, um risco, e muitas vezes uma prática já observada, de se abandonar os princípios curatoriais em função de eventos e do público a ser atingido, e não só disso, ela fala especificamente da questão do marketing, porque na hora que você se associa, as instituições públicas se associam à iniciativa privada, através de patrocínios empresariais, existe sim um comprometimento. E a gente pode, ainda que dizendo que essa seria uma necessidade na hora das buscas de recursos, para que não sejamos puristas,
mas precisamos reconhecer que você se compromete com os interesses e você, em parte, vende a sua alma. Essa também é uma realidade. Eu vejo isso com muita clareza. Bruno toca num outro ponto também que nos é muito caro, que é a questão da avaliação. Porque se nós tivermos o argumento sobre a necessidade dos diagnósticos anteriores às proposições expositivas na museologia, nós também vemos que a avaliação precisa ser feita de forma sistemática, não só no que tange às exposições, mas nas ações, por exemplo, de educação, né? Porque na hora que a educação trata de apresentar e de transpor, como nós vimos, os conhecimentos diversos disponíveis nas instituições, ela está tratando de um patrimônio musealizado e que precisa ser considerado dentro desse espectro da avaliação como forma de evitar equívocos, contemplar a todos e atuar com práticas e técnicas que sejam adequadas. Ela menciona, obviamente, a inserção das novas tecnologias e da virtualidade num universo que sempre se dedicou a mostrar objetos concretos, né? E como mostrou o exercício que a Marta fez de leitura de Tojal, essa questão da materialidade para os deficientes visuais é muito importante. Então, como tratar disso num mundo virtual como esse em que a gente está trabalhando agora, por exemplo, né? E nós vamos ver que no estudo que foi feito em Leão e Castilha, existe uma utilização bastante particular dessas ferramentas. Eles constataram uma utilização que eu considero bastante particular dessas ferramentas. Por outro lado, ela trata também, ela fala de uma convergência na identificação dos limites e das reciprocidades entre a preservação patrimonial e o desenvolvimento socioeconômico, por intermédio econômico e cultural, por intermédio da ação museológica. Ora, isso é um propósito de primeira linha para os exercícios expositivos, para as nossas ações de comunicação e educação, mas nem sempre nós temos sucesso, a forma que nós utilizamos é eficaz para alcançar nossos objetivos. Enfim, a museologia é uma área que se interessa ela primeiro faz essa reflexão de aproximar os objetos selecionados e interpretados dos olhares interpretantes e com expectativas difusas e em resgatar dos indicadores da memória os diferentes sentidos e significados. Lembrando que quem faz isso é muito importante, os atores responsáveis por essa parte inicial da seleção têm uma interferência e uma, digamos assim, uma atuação, uma interveniência longeva entre nós, entre os que assistem, entre os que têm acesso, e aí nós também estamos incluídos. Mas ela diz de uma outra forma. A museologia é uma área, ela afirma, ou deveria ser uma área que se preocupa em preservar a lucidez dos olhares perceptivos e seletivos, que se apropriam de referências culturais, coleções e acervos, constituindo instituições museológicas, mas que sempre deve estar, ou deve ter, a intenção de possibilitar a reversibilidade destes olhares, permitindo novos arranjos patrimoniais e novas apropriações. E, por fim, promovendo, eu diria, múltiplos percursos de ressignificação. Enfim, aqui fica muito claro o que são os princípios, o que deveria ser de fato, o que se espera, como disse a Rayana na aula anterior, se espera ver acontecer, ou se promove que aconteça, mas que não necessariamente é o que a gente se depara,
Portanto, preciso ter uma preocupação muito grande nas nossas ações. E aí eu quero comentar o que Sans diz sobre o diagnóstico que eles fizeram em Leão e Castilha, ainda que voltado para museus de arte contemporânea. Acho que é interessante, porque eles não deixam de ter problemas bastante semelhantes com os que os museus de ciência têm. Então, no diagnóstico que eles fizeram, e aí eu fiz uma tradução livre e uma interpretação também, minha particular, de que não há atendimento adequado aos diferentes segmentos de público, como ele cita especificamente os portadores de necessidades especiais e o público infantil, na hora que você faz o exercício expositivo do que eles observaram nos museus de lá. Isso não é diferente, deveria ser um propósito constante, né? Eles também fazem uma crítica muito grande às práticas de comunicação que são feitas, que são realizadas no caráter mais linear da comunicação, do emissor, da mensagem e do receptor, naquela visão bastante esquemática, que eu, inclusive, critiquei na primeira aula, mas que muitas vezes serve para fins didáticos, enfim, mas que a gente não pode apresentar sem as suas características mais complexas. E que, de fato, essa comunicação linear não permite que os públicos tenham a interação, participem, sejam atores dentro dos museus, né? E, por fim, esse outro tópico que eu mencionei, eles iriam tocar nesse trabalho, é que os museus atribuem às mídias sociais de hoje a responsabilidade por todo o caráter participativo que, na verdade, precisa ser cultivado em todas as instâncias do museu. Não pode ser deixado para o mundo virtual. Quer dizer, essa participação, essa interação que a gente atribui às mídias sociais, não é a única via de participação dos públicos de museus, não pode ser. E nós não podemos transferir, nós como profissionais de museus, não podemos transferir para essas mídias toda a responsabilidade. Nós temos que interagir com os vários segmentos de forma bastante forte, consciente, permanente, constante, que esses públicos sejam preocupações permanentes das nossas atividades e que nas avaliações as contribuições que esses públicos possam dar, como nós vimos no caso dos videntes, como a Marta gosta de chamar, essa participação é fundamental para você poder fazer as correções de rota que muitas vezes são necessárias. Portanto, apenas os comentários, ou mesmo as críticas, ou mesmo as sugestões que antes vinham, por exemplo, via ouvidorias, né, que não necessariamente tinham as respostas que precisavam. Você tem instrumentos de consulta aos seus públicos em todos os ambientes expositivos, por exemplo, essa é uma outra coisa. E, logicamente, ter pessoal voltado para tabular esses dados, para fazer a leitura, a interpretação, dar respostas e recomendar, né? As avaliações, elas não podem ser perdidas como apenas uma etapa do processo. E aí eu quero me voltar para essa questão que a avaliação puxa, que é do planejamento, né? Em Cury, em Cândido, e agora, para quem leu esse exercício que o Museu da Vida fez, que é muito abrangente, com uma estrutura muito mais sofisticada e complexa, como eles têm lá, onde existe de fato, a gente percebe, pelo que conhece do trabalho, e não só na palavra escrita do plano, uma ação que vai desde a pesquisa, que gera o conhecimento, conteúdo dos exercícios expositivos,
até a pesquisa que se faz de recepção, como sugerido pelas autoras, pela avaliação, como sugerido na bibliografia. Então, esse ordenamento de atividades, o planejamento e a institucionalização desses esforços de organização precisam ser entendidos como uma parte essencial de um museu. Eu, na minha vivência que tive do Museu Guild, que tenho do Museu Guild, e no meu interesse por planejamento, nos momentos em que trabalhei, vi em muitos momentos, com grande frustração, todo o esforço de diagnóstico que havia sido feito, e que, vale ressaltar, passados mais de 10 anos, encontram ressonância nos dias de hoje da casa, não serem levados em consideração ainda, porque eu, como a Rayana, espero ver acontecer, ainda que num outro momento eu tenha sido partícipe direta dessas ações, gostaria realmente de ver que ainda se alcance um ordenamento das atividades nessa área específica da comunicação, da educação, da museologia, que trabalham de forma integrada, com a institucionalização de programas que, ainda que não tenham recursos financeiros para lhes manter, façam com que nós enxerguemos de forma organizada as coisas que já fazemos, as ações que já são realidade na casa e que precisam de atenção, precisam de avaliação e, muitas vezes, de um encaminhamento diferenciado, diferente daquilo que tem acontecido. Portanto, um planejamento condizente com a missão dos museus e conversante, dialogando com os princípios da museologia, deve ser considerado como essencial. Nesse momento, eu quero perguntar se vocês têm alguma colocação, porque eu vou introduzir uma outra parte que trata desses compromissos dos museus, e depois vou comentar os trabalhos dos colegas. Alguém quer se manifestar nesse momento? Se não, eu vou continuar. Alguém abriu? Não. Não sei se alguém quer. Por mim também, pode continuar. Tá certo, ótimo. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma intervenção no que eu vou falar, mas as próximas 1, 2, 3, 4, 5, 6 telas têm uma lógica, e eu queria que vocês ouvissem, para depois, então, passar os comentários dos trabalhos de vocês. Então, se como nós vimos, deixa eu colocar aqui em tela cheia, se como nós vimos, as funções do museu enquanto instituição, são de preservar, investigar e comunicar, a ela, nos parece, é inerente o educar. Então, ainda que nós vejamos que os conceitos podem atuar, podem ser utilizados e operacionalizados separadamente para fins de organização, ainda assim é preciso a gente entender esse aspecto da educação como sendo inerente e intrínseco em todos os níveis, e também nos tipos, formal e não formal. Na bibliografia existe uma referência a Chagas e seus coautores sobre a 15ª Conferência Internacional do Movimento Internacional para uma Nova Museologia, o MINUM. E eu selecionei alguns itens que me calam muito profundamente, em que eu quero crer são propósitos com os quais nós precisamos nos comprometer. Não é uma receita de bolo, não creio que sirva para todos, há discordâncias, e isso é muito bom, mas o museu precisa ser visto como um dispositivo estratégico para a defesa da dignidade social,
da cidadania e do direito à criatividade e à memória. Se ele não se constituir em um espaço para isso, a sua razão de ser está bastante abalada. O museu precisa estar comprometido com a melhoria da qualidade de vida e com a geração de benefício para o seu entorno social. Também, se ele não fizer isso, se nós não conseguirmos enxergar e se nós não nos propusermos a isso, o museu não tem sentido. A museologia social como norte. E aí eu queria dizer para vocês, nós somos todos do sul, nós não precisamos olhar para o norte, nós podemos sulear, como diz o professor Márcio Odoni Campos. Então, com a intenção de mudança social, política e econômica, isso é o que precisamos ter em mente. Precisamos partir da mobilização social por intermédio de um processo de conscientização vinculado à memória, ao patrimônio, para que nós que reconheça as tensões e os vários tipos de violência que já sofremos como portadores, pelos seres e agentes portadores da memória. Quer dizer, você sujeito a seleção alheia a uma arbitrária escolha, você precisa se mobilizar para entender essa memória, esse patrimônio, naquilo que lhe diz respeito, ainda que nós mantenhamos sempre, e mantendo sempre, as tensões necessárias e os conflitos inerentes aos questionamentos. É preciso romper com hierarquias de poder, a fim de que surjam novos protagonistas de suas próprias memórias. Nós vimos aqui alguns exemplos muito bons de comunidades que requisitaram requisitaram um museu para a sua história, né? Na hora que vocês estudam, por exemplo, os silêncios, vocês também vão promover uma reflexão sobre os atores que foram silenciados e de que forma esses atores podem ser ouvidos, se farão eles próprios ser ouvidos. É preciso apoiar, portanto, a noção de museus comunitários como processos políticos, poéticos, por que não, e pedagógicos, em permanente construção e vinculados a visões de mundo bastante específicas. Eu vejo, como eu vou comentar, no caso do trabalho do Felipe, no arquivo lá em Bragança, como o acervo está fechado para a comunidade e como ele enxerga a necessidade do acesso do entorno do arquivo como uma coisa importante. E eu acho que essa é uma abordagem revolucionária, de fato, porque existe um caráter libertário, como ele diz, que reconhece a importância de se estimular, a partir da memória dos museus sociais, novos agenciamentos, novas linhas de fuga, novos processos de empoderamento. Você reverte uma ordem que é do museu para a sociedade e faz a comunidade fazer o seu próprio museu. Por que não? E é para todos. A atuação dos museus sociais, dos museus comunitários, dos ecomuseus, dos museus de favela, dos museus de território, dos museus de percurso e dos espaços museais, que reconhece que para todos eles deve ser assegurado o pleno direito de desenvolver experiências libertadoras. Esses exemplos são todos reveladores disso. Não é o desejo de eternidade o que move esses museus, assim como não é a preservação em si. Eles se assumem como transitórios, não tem problema nenhum. São resultado de uma museologia da transitoriedade. Eles vão e voltam, abrem e fecham, fazem e desfazem suas memórias, sentimentos, ideias, sonhos, ansiedades, tensões, medos, e vivem sua própria realidade, sem pedir permissão para o poder estabelecido. Essas iniciativas são de grande importância, porque nós podemos assistir o tomar à frente o seu próprio patrimônio. Comunidades inteiras que passaram a reconhecer, claro, por movimentos outros, pela possibilidade de estudar, pela possibilidade de acesso a esse material, às informações,
e reverter o quadro, e não aceitar mais que lhes seja exposto, mas que eles próprios possam se expressar a partir do que é seu, por que não? Né? Mas como se faz isso? De formas a musealização própria, apropriação a partir das necessidades identificadas por esses agentes acontece. E como ela combate, ela exerce um combate, ela luta contra as práticas preconceituosas, racistas, moralistas, autoritárias, aristocráticas, hierarquizantes, homofóbicas e xenofóbicas, assumidas por determinados museus, por determinadas autoridades e por orientações museológicas que não cabem mais no mundo em que nós vivemos e no mundo que reivindica se expressar também através da musealização. É preciso reconhecer, respeitar e valorizar as diferenças de ritmos, atitudes, aqui se falou muito da questão atitudinal, dos tempos, das materialidades, das territorialidades, das linguagens, que possam favorecer os movimentos sociais, e também com a criação de estratégias libertárias diante das diferentes formas de opressão. E a gente tem violência em tudo que é lugar, em muitas ações, e nessa, por exemplo, me referindo novamente às seleções arbitrárias dos objetos, na formação de coleções e na confusão que se faz entre o público e o privado, está, sim, uma forma de opressão, na medida em que se apropriam do que é nosso e nos impõe certas formas e certas informações. É preciso que um museu comprometido com o seu social trabalhe para um cidadão apto a participar da forma mais bem informada nos debates políticos e sociais, que pode ter experimentado um museu de caráter libertário, que reconhece a importância de se estimular a partir da memória esses novos agenciamentos, as novas linhas de fuga e os novos processos de empoderamento. A formação do cidadão é, em suma, um objetivo, uma meta a ser alcançada e perseguida pelos museus, já que eles, na sua responsabilidade institucional, salvaguardam, pesquisam, mas vão nas suas ações, nos seus processos, nos processos que promovem, de comunicação, de educação, de extroversão, também se preocupar e agir por um cidadão completo, que tenha condições de se apropriar desse conhecimento que, às vezes, até aquele momento, não tinha tido oportunidade. Dito isso, as telas não gostam de aparecer quando eu peço. Aí, eu queria fazer um comentário sobre o que o Felipe mencionou no primeiro exercício dele, que era uma preocupação com as políticas de difusão e comunicação, que essa perspectiva museológica pudesse auxiliar no funcionamento, nas especificidades do funcionamento dos arquivos e da necessidade de políticas de difusão e comunicação daquele patrimônio. No segundo exercício, o Felipe já toca na questão de que a preservação não deve ser vista como um fim em si. Ele usa uma referência aos Chagas, se eu não estou enganada, mas como um meio para se desenvolver o processo de comunicação, que se configura um mecanismo especificamente para a vivência social, para a vivência deste papel social que o arquivo histórico estudado possui junto à sociedade bragantina. Do que eu entendi, o Felipe... deixa eu voltar aqui para a minha apresentação, ela sumiu momentaneamente. O Felipe tem uma preocupação que o acesso ao conteúdo do arquivo, a própria abertura dele para o entorno em Bragança, possa acontecer de uma forma sistemática. Se ele estiver dizendo alguma coisa diferente, tu podes me corrigir.
No caso da Vanessa, que foram os 2 casos que eu gostaria de mencionar, e depois vou falar sobre o trabalho da Sônia, ela fala na questão dos museus, de buscar outras formas de museu que não seja um museu tradicional. Pensar a possibilidade de existência de um campo específico do pensamento organizado a partir da ideia do patrimônio integral, um universo simbólico representado por referências materiais e materiais da natureza e da cultura, remete à percepção e à aceitação de outras formas de museu, para além do museu tradicional. Eu creio que esses 2 trabalhos, eles têm essa veia muito forte, essa veia do entendimento do papel político dos museus, da sua função social e das possibilidades de apresentá-lo de forma distinta do que seria o tradicional. E aí, uma outra pessoa que usou Varrini foi, eu estou puxando por aí o trabalho da Sônia, que ela falou que a capacidade crítica, que ele diz, que o autor diz que a capacidade crítica e a participação nos problemas do seu tempo é que define, são as 2 características que definem um museu não tradicional, que podem ser definidoras de um museu não tradicional. E aí, se o meu aqui, Sônia, agora é você. Quando você fala em Varrini, você fala que o patrimônio é a ligação, você se refere a ele para falar do patrimônio como ligação entre o passado e o presente, e o meio a ser usado no futuro, o museu será um instrumento que ligará o patrimônio, a memória e as pessoas. Eu vejo que no teu trabalho, e aí eu espero parcialmente responder a tua indagação, a memória é a chave. A herança do maestro, que se materializa nos objetos deixados nessa coleção especial, tem uma referência direta na memória, que pode ser provocada ou espontânea, e que é a construção, não está aprisionada às coisas, e sim aquilo que nós podemos atribuir de importância. Então, como comunicar esse acervo, atribuindo a importância que esses objetos têm enquanto referentes de memória, e aí precisa, talvez, Sônia, selecionar, e aí foi por isso que eu falei anteriormente, nesse aspecto, um tanto quanto, muitas vezes, muito arbitrário, que o pesquisador, ou talvez os colecionadores, ou o autor da coleção e também os que a trataram, como você diz que ela está um pouco fragmentada entre as instituições, puderam atribuir de importância, de memória, e como você vai tratar de comunicar esse acervo na linha da extroversão, na linha da educação, pense sempre no que o autor da coleção, o dono desses objetos, quis deixar como herança e patrimônio para que se pudesse ter memória sobre a sua contribuição. E aí, Legoff é uma referência muito importante, mas aí, aqui especificamente, falando dos museus que podem celebrar a memória do poder e, com isso, se distanciam da sua função social, se prendem ao político dentro das características que podem ser muito mais vistas do ponto de vista, muito mais do ponto de vista de monumento do que de documento. Com isso, eu gostaria de convidar, quero saber se os que foram mencionados têm alguma coisa a acrescentar, no caso do Felipe, da Vanessa e da Sônia, para depois nós passarmos a palavra à Marcele, para que ela possa ter oportunidade de dar a contribuição que ela nos prometeu. Professora, para mim está ótimo. É isso mesmo, o caminho do meu trabalho é a memória. É isso. Como que vai fazer será o exercício de toda a pesquisa. Esse vai ser o processo. Uhum. Essa construção. Eu já tenho na minha cabeça o que é que eu quero,
Então, agora é correr atrás para construir. Isso, isso mesmo. Bora ver. É isso. Obrigada, professora. Obrigada também. Felipe, Vanessa. Uhum. Uhum. Eu queria te fazer uma sugestão. Se tu te arvorasses a divulgar a tua pesquisa, no âmbito da cidade de Bragança, existe uma iniciativa que poderia casar perfeitamente as questões da preocupação com a memória e com exercícios de educação. Não sei se tu conhece, mas existe é rápido que eu vou falar para a gente não tomar muito tempo, mas foi uma coisa que me ocorreu. Não sei se tu conhece, mas existe na cidade um projeto chamado Aluno Repórter, desenvolvido em cooperação entre a Fundação Educadora, a Universidade Federal do Pará e a SEDUC. Esse projeto forma estudantes de nível médio, do ensino médio, para fazer cobertura jornalística, usando fundamentalmente o rádio, mas não só, eles também trabalham com TV. E esse projeto está no Criança Esperança desse ano. Não sei, tu tens conhecimento disso, Felipe? Responde sim. Tu não conheces? Pois é. Então, tu terias que procurar, e eu posso fazer a ponte, o professor Beto Amorim. Ele é o coordenador do projeto, ele tem um programa na rádio da Fundação Educadora, e ele é o responsável por essa iniciativa, que há muitos anos, tem mais de 10 anos que eles trabalham com isso. Eles já ganharam inúmeros prêmios nacionais, do Itaú, da Bandeirantes, como reconhecimento pela formação que eles promovem. E eles buscam sempre pauta jornalística. Esse teu tema, esse teu trabalho, e aí, através da tua pesquisa, tu darias conhecimento à comunidade dessas questões que te preocupam. Essa é uma estratégia de comunicação que tu não deverias perder a oportunidade. No privado, eu vou te mandar o contato do Beto e eu sugiro que tu entres logo em comunicação com eles para ver se tu cavas uma matéria e uma entrevista na rádio. Eu vou falar do teu trabalho, se tu me autorizares, ao coordenador do projeto, para a gente abrir esse canal. E tu vês que no universo que não é tão grande do município, né, você não os conhece e eles também não te conhecem, eles não sabem o que tu estás fazendo. Então, isso vai ser muito importante. Vamos agenciar isto, tá certo? Tá bom. A Vanessa quer se manifestar, Vanessa? Bom dia, professora. Bom dia. Eu também, no meu projeto, eu vou trabalhar com memória. Então, a senhora abordou isso, né? Claro, mas nem, eu ainda estou costurando isso.
E aí eu estou vendo aqui no trabalho, né? Eu estou vendo aqui alguns trabalhos que uma senhora fez a costura, e alguns trabalhos, nós, alunos, né, estamos nos entrelaçando aqui, né, com os temas. E aí eu estou vendo que um trabalho de um aluno, né, por exemplo, um aluno pode ajudar o outro. Isso que eu estou observando aqui. Né? Eu espero que isso fique mais explícito ainda nos seminários e que vocês possam, entre vocês, também dialogar, buscando ajuda, bibliografia, essa cooperação acadêmica que precisa existir. Sim, certo. Ok. Então, vamos lá. Marcele, tu dás a tua... Eu vou tirar a minha apresentação. Tu tens uma apresentação? Tenho. Para compartilhar? Então, eu vou parar a minha, tá? E depois eu volto com as informações do seminário quando tu concluir. Tu precisa de quanto tempo? Só para a gente se programar aqui. É bem rapidinho, são mais imagens, umas fotos que eu reuni e eu vou comentar um pouco do meu percurso, a trajetória, mas é bem rápido. Tá bom. Não conta tudo, guarda para o seminário. Ai! Bora lá. Então, pode compartilhar. Deixa eu colocar aqui. Eu queria que vocês me dessem um minutinho só, eu vou precisar me levantar aqui, se vocês não se importarem, enquanto tu compartilhas, rapidamente. Aqui em apresentar eu coloco a tela inteira, uma janela, como é que é? Apresentar, se tua apresentação está aberta no PowerPoint, Aberta. pode dizer uma janela, isso, uma janela. Eu volto já, tá? Tá bom. Vocês conseguem ver? Tá aparecendo alguma coisa aí? Sim, está aparecendo, Marcele. Engraçado que para mim nem aparece. Bom, eu vou pro PowerPoint, então. Eu espero ela... Não. Tu tem que ir para o teu PowerPoint. Quando a gente abre o PowerPoint, a gente precisa ficar olhando para ele. Isso que é estranho, a gente não consegue, a gente precisa sair dessa tela. A gente fala só olhando para o PowerPoint. Então vai para lá. Mas tá dando para ver ele aí, tranquilo, né? Tá dando para ver. Ele tá no módulo que não é aquele módulo tela cheia de apresentação. Vou colocar aqui, apresentação. É isso aqui, né? Agora tá? Tá. Agora tá a tela cheia. Então, vou aguardar a Jimena voltar e a gente... Podemos? Então? Estou de volta. Então, tá bom. Bom, foi pedido para eu fazer um relato de experiência da docência e dessa relação disso com a minha pesquisa do mestrado. Bom, eu sou professora de Geografia, Estudos Amazônicos. Na verdade, a minha formação é Geografia, eu sou bacharel e licenciada em Geografia. Eu já estou na docência há 20 anos. Comecei trabalhando com o ensino de Geografia, Estudos Amazônicos, lá em 2000. E durante muitos anos, eu trabalhei com a educação de jovens e adultos, o ensino regular, fundamental e médio, com a educação especial também. E durante um período na SEDUC, porque eu sou concursada da Secretaria de Educação, da SEDUC. Durante um período eu fui bolsista da FAPESP com um projeto de horta na escola. Então, o meu trabalho, a princípio, não tinha nenhuma conexão com o que eu estou fazendo hoje. Eu trabalhava os conteúdos regulares e a partir de 2014, eu comecei os estudos sobre cerâmica. Esses estudos, eles começaram a ser meio que um interesse paralelo, né, ao meu trabalho. Então, eu fui fazer alguns cursos, eu fui para o Curvo Velho fazer curso de cerâmica, depois eu fui conhecer alguns ceramistas lá no Paracuri, por curiosidade mesmo,
e depois eu fui para São Paulo fazer um curso de queima e de esmaltação, que era cerâmica de alta temperatura, e as minhas pesquisas sobre cerâmicas, o meu interesse, ele não tinha nenhuma relação ainda com arqueologia, né, com a cerâmica arqueológica. Essa relação do que eu vinha trabalhando na escola com a cerâmica, a princípio com a cerâmica produzida no Paracuri e posteriormente com a cerâmica arqueológica, essa relação ela já surgiu no decorrer do processo, porque foi difícil chegar a essa discussão, né? Porque a cerâmica ela é um registro muito importante da diversidade sociocultural dos povos aqui da Amazônia. Então, assim, inevitavelmente eu caí nessa temática, eu fui puxada, né, para isso. E, a princípio, eu comecei levando os meus alunos, eu trabalhei muitos anos, porque, assim, a gente na SEDUC, a gente não tem um local fixo de trabalho, assim, durante 20 anos eu já trabalhei em 5, 6 escolas, por aí. Depende muito da distribuição da nossa carga horária. Então, já desenvolvi trabalhos durante 5, 6 anos numa escola, depois em outra escola. Isso tudo muito depende também da nossa localidade de moradia e da escola. Então, em determinado momento eu morei em Ananindeua, aí eu trabalhava em escolas em Ananindeua. Em outro momento eu vim para Belém, e aí comecei a trabalhar em escolas em Belém. E durante muito tempo, a maior parte do meu tempo na docência, eu morei na Augusto Montenegro e trabalhava em escolas na Redondeza, que são áreas muito próximas de Coraci, mas que, incrivelmente, os alunos dessa área não conheciam o polo ceramista. E aí, a partir de 2014, quando eu comecei esses estudos, e foi meio que intuitivamente me aproximando do Paracuri, dos ceramistas, e a gente sabe que muito do que é produzido ali lá no Paracuri tem muita inspiração nas cerâmicas arqueológicas, então, inevitavelmente, eu acabei abraçando a temática e fazendo uma relação disso com o meu trabalho. E aí eu fui buscar uma relação mais estreita. Isso, inclusive, eu utilizei quando eu precisei pedir a minha licença para o mestrado, porque a SEDUC me negou, dizendo que esse meu trabalho não tinha nenhuma importância para a educação, imagina. Me negaram e eu tive que fazer um recurso. E aí eu mergulhei nas bases da Base Nacional Comum Curricular para fundamentar, para dizer, olha, a gente está aqui, é claro que tem, como que eu não tenho relação com educação? Né? Eu estou trabalhando há tantos anos isso e como que eu não tem sentido. E uma coisa que me fez amarrar mais e entender que essa relação ela é muito estreita e muito próxima, dentro da própria BNCC, que a base curricular comum, ela é algo, é um parâmetro nacional, né? Então, assim, é uma coisa muito bem elaborada na teoria, a prática a gente sabe que é bem diferente, porque a realidade das escolas públicas é bem difícil, né? Bem complicado. Mas eu encontrei isso aqui, para mim, eu acho que deu um estalo, né? Para eu poder, de fato, utilizar as minhas pesquisas, meus estudos sobre cerâmica com os conteúdos que eu trabalho nas disciplinas. Então, eu achei assim, a abordagem das relações espaciais e o consequente desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal no ensino de ciências humanas devem favorecer a compreensão pelos alunos dos tempos sociais e da natureza e de suas relações com os espaços. A exploração das noções de espaço e tempo deve se dar por meio de diferentes linguagens. E aí eu entendo que a cerâmica é uma linguagem, né? Nessa perspectiva que eu compreendo isso. De forma a permitir que os alunos se tornem produtores e leitores de mapas, entenda-se mapas em várias perspectivas, não só o mapa que a gente conhece, né, da geografia, dos mais variados lugares vividos, concebidos e percebidos. Foi aí que eu consegui enxergar o potencial pedagógico da cerâmica, né, porque eu consegui entender e explicar para os meus alunos essa diversidade sociocultural que a nossa região possui, e também, a partir daí, despertar alguns outros sentidos.
O que acontece? A escola ela é um espaço... O processo de ensino-aprendizagem, ele envolve várias questões, né? Principalmente questões afetivas. E o trabalho com a cerâmica na escola, ele me possibilitou uma aproximação diferenciada daquela tradicional que a gente está acostumado, né, dos conteúdos nas caixinhas. E isso me abriu os horizontes. Então, a partir daí, eu consegui trabalhar com os meus alunos um caminho que buscou fazer uma relação mais profunda, para eles entenderem essa diversidade desse espaço cultural em que a gente vive. Inclusive, aproximar os meus alunos desse espaço aqui, que era tão próximo espacialmente deles, né? Geograficamente, que era o Paracuri, que eles nem sequer conheciam. Muitos alunos não sabiam nem que existia um polo ceramista aqui e que ficava tão perto da casa deles. Então, a partir daí, eu comecei a trabalhar com eles um pouco do processo, da produção da cerâmica. A gente passou a visitar com regularidade o polo ceramista, e a partir daí a gente começou a trabalhar essa relação da cerâmica com enquanto um registro dessa diversidade sociocultural na região. A princípio, o que a gente trabalha, em geral, que os conteúdos das duas disciplinas, tanto Geografia e Estudos Amazônicos, eles dão umas perspectivas muito mais históricas, geográficas, e se tratando de Amazônia, né? Falando de domínios morfoclimáticos e tal. Então, uma coisa muito tradicional, né? E aí, quando eu trago a cerâmica, eu consegui entender trabalhar com eles outras perspectivas, né? Tentando provocar nos estudantes a construção de uma relação de proximidade com essas culturas, com esses povos tão antigos e que são ancestrais, né? E aí, como a educação é também um processo afetivo, eu achei que esse contexto de trabalhar a cerâmica, a matéria-prima, a argila, ela potencializaria o meu trabalho na sala de aula, né? Principalmente quando a gente pensa que eu trabalho com os meus alunos algumas vantagens que esse processo pedagógico me permitiu enxergar. E a cerâmica, ela não fala somente do passado, né, desses povos, ela fala também do presente, esse presente que possibilita os alunos a pensarem sobre o seu lugar, sobre o sujeito, sobre as formas de representação, sobre o pensamento espacial, sobre seus protagonismos. Muitas famílias ali no Paracuri são tradicionalmente famílias de oleiros, pessoas que aprenderam a profissão com o pai, com o avô, e foi passando de geração em geração. Ali em Coraci, inclusive, tem uma escola da prefeitura, que é o Liceu de Arte, e é um liceu onde a atividade de produção de cerâmica é repassada para os alunos. É uma escola de ensino fundamental apenas, né, que é da prefeitura. E aí a gente pôde fazer essa ponte dos nossos alunos do fundamental maior, do ensino médio, com essa outra escola, que é uma escola que tem, como é que eu posso dizer, uma estrutura muito bacana, apesar das dificuldades, mas uma estrutura muito boa para falar disso, para trabalhar sobre isso. E, então, assim, a gente pode fazer algumas conexões, né, entender esse mundo do trabalho, do ambiente, da biodiversidade amazônica, enfim. E, a partir daí, eu comecei a pensar, as minhas pesquisas já foram mais voltadas para essa questão eu já aprofundei um pouco mais com o tema, e aí eu já passei a organizar atividades com os meus alunos, oficinas na escola, visitas ao próprio Museu Guild, e aí foi aí que eu conheci o Museu de Portas Abertas,
aproximando os estudantes desse conhecimento, né, que o museu tem e que não está inserido dentro dos conteúdos escolares, mas que a gente pode fazer essa ponte. E aí eu fiz vivências com os alunos lá no Paracuri. Isso eu venho fazendo esse trabalho desde 2014 para cá, né? Eu vou mostrar aqui umas imagens para vocês. Aqui. Eu peguei as imagens mais recentes porque eu não consegui encontrar as mais antigas. Aqui, por exemplo, foi uma visita em 2018 que meus alunos fizeram lá no museu, que foi num museu de portas abertas. Imagina, eles se depararam com essa biblioteca gigantesca e ficaram, assim, extasiados. Nunca imaginaram que tinha tanto livro na vida. E aqui, visitando a reserva da arqueologia, a reserva técnica, isso aqui foi uma apresentação do projeto Replicando. Aqui uma visita no Paracuri. Aqui eu fiz um trabalho também com alunos da educação especial, que eram oficinas onde eles aprenderam técnicas de produção, né, e aprenderam sobre a estrutura mineral da argila, sobre a composição, de onde eles conseguem o recurso, né? Enfim, eu consegui fazer assim como é que eu posso dizer, uma relação de todos esses conteúdos, porque não é só conhecer os vestígios, né, entender o processo cultural, mas também tem uma questão de tocar, manipular, moldar, criar as próprias cerâmicas, pensar nisso, geografar de fato, né, mexer no solo, na argila, com as mãos, brincar um pouco com isso também, essa coisa do sensorial, que para eles é muito importante, principalmente para os alunos da educação especial. Isso aqui foi ainda a oficina que eu fiz com eles, onde eu levei algum material, as ferramentas, para eles entenderem a produção, o que eles fizeram. Até a professora da educação especial fez oficina. Aqui são os meus alunos do ensino médio. Com a produção, eles fizeram uma exposição, né, do que os alunos produziram nas oficinas, e isso era uma feira de ciências na escola. Então, imagina, eles não tinham noção de que estava tão perto deles e da relação, do quanto de informação e de conhecimento que essa cerâmica podia trazer, né, para dentro dos conteúdos das disciplinas que a gente trabalhava. E em 2017, meio que convidada por um ceramista lá do Paracuri, eu cheguei no museu de outra forma, né, que foi para participar do Replicando Passado, que é esse projeto que trabalha com réplicas de cerâmicas arqueológicas, réplica artesanal, e tem um super potencial de pedagógico, né, e de extroversão, porque o projeto, ele, além de aproximar os ceramistas do museu, para conhecerem as coleções e entenderem um pouco mais sobre os processos e tudo mais, sobre as culturas, isso qualificou o trabalho deles lá no Paracuri, porque eles passaram a produzir essas réplicas com mais qualidade, com mais conhecimento, e a socialização desses acervos, ela se tornou um pouco mais efetiva, os ceramistas estão mais próximos, eles já têm mais propriedade para falar sobre essas cerâmicas nas suas olarias, né? E, de certa forma, isso também me ampliou o conhecimento, qualificou os conteúdos que eu trabalho nas disciplinas e uma qualificação profissional também. Aqui eu fui convidada para dar uma oficina de cerâmica no Meninas Consciência do ano passado, se não me engano. Eu coloquei aqui 2019, mas não tenho certeza, mas acho que foi ano passado, sim. E que foi lá no Parque Zoobotânico. Deixa eu ver se tem. Aí aqui também foi uma feira de ciências do
no SEMP, que é o Mundo do Peteleco, que é uma escola privada. A gente recebe muita solicitação de escolas para emprestar peças, né, réplicas. E aí, sempre que isso acontece, como eu sou professora, eu que acompanho para ajudar, para orientar. E aqui foi uma oficina de cerâmica que a gente fez lá em Gurupá, no final do ano passado também. Foi eu e mais 2 ceramistas do projeto. Foi a convite da Helena Lima, pelo projeto OCA, que é um projeto lá em Gurupá. Aqui. Bom, mais ou menos isso, gente. Muito bonito o trabalho, essa forma que tu encontraste, essa tua estratégia que tu utilizaste para argumentar a tua sessão, a tua liberação para fazer a pós, foi fantástica. Além do que, ela te serve de base para as tuas condutas, para os teus estudos, tudo isso, como tu disseste, né? Esses momentos das feiras são muito reveladores dos talentos e também como forma de sensibilizar os próprios estudantes para fazer outras coisas, né? No futuro, inclusive. Eu tinha certeza que esse teu relato ia ser muito bonito e importante para tudo que a gente falou aqui, né? Para todo mundo elogiando e feliz, né? Quando a SEDUC negou a minha licença para fazer o mestrado, eu escrevi um recurso de quase 30 páginas. E muito fundamentei com a própria BNCC, base, né? Sim, então, eles não tinham como negar. E aí, quando eu cheguei lá para receber a resposta, o avaliador, que já era uma outra pessoa mais sensível, olhar, né, novamente, com outro olhar, e tudo, ele falou assim, olha, pode publicar isso aqui. Tá, claro. Estamos convencidos que o teu trabalho tem relação com a educação. E aí foi. É isso mesmo. Publica numa revista de educação, deve ter espaço para isso, né? Tu contextualiza, tu pode fazer, inclusive, o próprio relato de experiência da solicitação de liberação que tu não tiveste, como tu tiveste que estabelecer uma estratégia para obter o sucesso que tu precisavas, que era poder te liberar para estudar. Excelente, é isso mesmo. A Inaí está aqui dizendo certíssima, a gente tem que brigar pelo que é nosso direito e também com a devida argumentação, e por isso a informação, por isso a reflexão, por isso o estudo é tão importante. A Sui fez um comentário antes, que é sobre essa questão da associação dos museus com a iniciativa privada. Eu já vou procurar o artigo para ler, Sui, obrigada. Eu não gosto de fazer um discurso purista, mas eu acho também que a gente não pode vender a nossa alma para o diabo assim tão facilmente, né? Também acho, Gimena. E é tão perigoso esse movimento, porque os museus passaram um século, pelo menos, construindo esse olhar que, por mais frágil, ele é uma espécie de certificação social. E aí me assusta muito quando o interesse privado se aproveita de uma reputação construída que nada teve a ver com a empresa e tudo mais, e se aproveita, é como se é o valor agregado. Uhum. E aí o Museu do Amanhã é muito assustador ver empresas que produzem agrotóxico, que produzem comida industrializada, promovendo e patrocinando uma exposição, por exemplo, sobre comida no Museu do Amanhã para o Futuro, onde as grandes saídas são carne de laboratório, a modificação genética de sementes. Então, eu falo, gente, sabe, nenhuma discussão crítica sobre sistema, sobre construção, isso é muito perigoso e a gente precisa alertar. A gente não tem como parar, mas Sim. Acho que a gente precisa ficar atento, né, para não ser... E também, assim, a forma de negociação desse tipo de aliança, de parceria, é muito importante. Quem tem o maior lastro e que interessa a iniciativa privada são os museus públicos. Portanto, ele tem muito mais condição
de fazer valer a sua posição e de se colocar na parceria, do que ficar de pires na mão, mendigando, o que muitas vezes, como já aconteceu, não vou citar o exemplo, que é muito desagradável, mas você dá meia dúzia de reais e passar anos fazendo marketing sobre isso. E aí, pior mesmo são as instituições permitirem que isso aconteça. E quando você fala, é porque você é purista. Eu acho que a gente precisa ser pragmático, mas precisa manter o nível de respeito que as instituições têm. Já têm, não podem perder. Plenamente, Gimena, isso é uma discussão delicada sobre o quanto que as empresas usam marketing. Por exemplo, se eu pudesse, eu tenho uns 10 exemplos que eu vivi de conflitos entre... Um muito simples. A CELPA patrocinou, um exemplo aqui, a CELPA patrocinou a sinalização do museu. Ela queria que a marca da CELPA estivesse em cada uma das placas. Meu senhor, não vai poluir a instituição. Não, não vai ter isso. Aí fizemos umas plaquinhas menores que dizem, olha, a CELPA patrocinou a sinalização. E essas plaquinhas, elas vão sumindo, sem a gente perceber ao longo do parque. Porque a gente não tem muito controle, né, Gimena, das coisas que acontecem. Mas, porque senão seria uma poluição e era um desrespeito. Eu falando para a pessoa da CELPA, isso é um desrespeito com a instituição. O Museu Guild não é garoto propaganda de empresa privada. E o que vocês fazem para o Museu Guild é debitado no imposto. Então, não tem favor. Isso daqui é uma relação, né, de troca, porque você, como empresa privada, tem responsabilidade social, né, e é uma migalha, e aí quer dar uma migalha, mas quer tirar um lucro gigantesco em cima disso, não. E aí as placas saíram sem a marca da CELPA em todas as placas, e a gente combinou essas pequenas propagandas pontuais ao longo do parque. Para resolver, né? Para resolver. Eu só vou fazer um comentário adicional, que isso não é uma prerrogativa apenas da iniciativa privada, mas muitas organizações não governamentais também fazem uso indevido do nome das instituições públicas e pegam umas caronas indecorosas, né? Porque existem questões éticas muito, muito sérias sobre isso, mas isso já vale uma disciplina inteira para se discutir. Mas vale a menção. Sobre a apresentação da Marcele ainda, eu queria fazer um comentário. A Ana Beatriz disse aqui que tem interesse em fazer uma oficina, né? A Marcele está oferecendo. Muito bacana, ainda mais para quem trabalha com esse tipo de material, as possibilidades. Eu sou super, super fã de cerâmica, acho um trabalho lindo. Fiquei muito impressionada, Marcele, com a produção dos alunos apresentadas lá na mesa, com a toalha de chita, porque as reproduções, apesar da gente não ter visto em detalhe, mas você vê que a noção e o fato da pessoa conseguir moldar, olhando, isso me impressiona profundamente, porque eu não tenho não creio que tenha essas habilidades manuais, mas às vezes a gente até descobre. Bom, eu acho que isso foi um fecho muito, além de bonito, otimista para todos que têm interesse em trabalhar ou que virão trabalhar com iniciativas de educação, de extroversão no futuro. Esse é um exemplo muito bom, a tua trajetória é prova disso, né? Agora, para a gente concluir, eu vou apresentar novamente para que a gente veja como ficou a organização dos seminários, tá certo? Vocês me deixem apresentar, e aí depois a gente pode tirar dúvidas. Nós ainda temos um tempinho. Ontem, só me digam se está carregando. Tá, ok. Tá aparecendo? Porque aqui meio que travou para mim. É terrível esse negócio do PowerPoint. Sim, tá. Mas está aparecendo, né?
Ótimo. Tá no Ele vai- PowerPoint, mas está aparecendo. Que eu cliquei aqui em compartilhar e não obedeceu o comando. Mas, enfim, qualquer coisa eu leio por aqui. Não tem nada. Se ele deixar. Só um instantinho, gente. A internet aqui hoje está meio ruinzinha. Deixa eu ver se eu fecho outras coisas que estavam abertas antes, para facilitar. Só um minutinho. Vocês estão vendo a tela? Só me respondam, porque parece assim que não está aparecendo nada para mim. Parece assim, não está aparecendo. Não, Para mim, É. não. agora voltou para o PowerPoint. Mas deixa no PowerPoint mesmo, professor. Pois é, acontece que tem outras janelas aqui interferindo para que eu abra agora. Vamos lá, abrir. Ótimo. Então, como que a gente fez? Né? Os temas foram definidos e as pessoas neles agrupadas a partir do que se identificou como pontos em comum nos textos dos exercícios 1 e 2. Então, se fez uma leitura apurada dos exercícios e, logicamente, vocês podem dizer, Jimena, isso é um agrupamento arbitrário, mas eu espero que vocês consigam se enxergar. Os seminários acontecerão em 3 dias. Dias 13, 15 e 20 de outubro. Cada apresentação deve observar o tempo de 20 minutos. E, ao final, a gente reservou 20 minutos para perguntas, debate, enfim, colocações. No dia 20, com o número de apresentações para o qual se reservou, os docentes farão o encerramento da disciplina e os discentes farão a avaliação da disciplina ao final. Ok? Então, no dia 13, o título do bloco do agrupamento, do primeiro agrupamento é Saberes Sábios e Saberes Outros, Exercício de Poder e Hegemonia. E nós colocamos nesse tema o Felipe, a Vanessa e o Hugo. Eu hoje, inclusive, mencionei o trabalho do Hugo, além de ter mencionado o trabalho do Felipe e da Vanessa. A gente espera que vocês consigam se enxergar. Para quem não estava na aula passada, os saberes sábios e saberes outros foram apresentados numa tipologia que consta da bibliografia, e esses aspectos do exercício de poder e da hegemonia de certos atores e temas também. Portanto, eu creio que vocês vão conseguir trabalhar nesse sentido. O outro grupo é denominado Caminhos de África, aqui e lá. E aí nós reunimos a Samantha e a Geraldine, que eu acredito que, infelizmente, não está aqui hoje, mas que será devidamente informada sobre o bloco e a temática, né? Que foi estabelecida com base no trabalho. No dia 15, então, teríamos o Museu do Real e o Museu do Devir, porque algumas de vocês mencionaram isso especificamente, embora a gente ainda não tivesse discutido com base na bibliografia, e, por outro lado, tem exemplos muito claros disso. Então, a Ana Beatriz, a Rayana e a Marta, dentro da ênfase que cada uma dá para a sua investigação. Nesse mesmo dia, nós temos um outro grupo de 2 pessoas, que seria da extroversão, princípios e formas. Então, o que a gente gostaria é que vocês, a Marcele e o Michel, apresentassem o trabalho deles com essa perspectiva, se for possível. E no dia 20, nós teríamos o último grupo, que seria... A última. Olha, a última das últimas. Visibilidade, patrimônio e ressignificação. Como vocês são 4, nós deixamos a Daniela, a Inaí, a Gabriela e a Sônia para o último dia, porque o tempo seria maior em vez de 3, 4, e a gente precisa do restante do tempo para fazer o fecho da disciplina e vocês fazerem a avaliação. Eu, inclusive, solicitei
um formulário de avaliação que os discentes podem preencher. Solicitei à secretaria do curso ontem à noite, eu estou aguardando e a gente vai enviar. O que vocês acharam? Professora, uma dúvida. Então, o nosso seminário vai ser pautado em cima desses temas, né? Cada grupo com o seu Na tema. verdade, a gente conseguiu identificar no trabalho de vocês pontos comuns para reunir nesses temas que foram elaborados. Foi em razão disso, né? Eu estou tentando puxar aqui porque eu não estou conseguindo enxergar a apresentação. Professora, a gente pode continuar escrevendo no que a gente já escreveu anteriormente, não é isso? Perfeitamente. Boa pergunta. Boa pergunta, porque a ideia é exatamente aproveitar o raciocínio que vocês vêm fazendo no 1 e 2 e complementar para contemplar o que nós enxergamos aparece de temas como esses que foram definidos, que aparecem no trabalho de vocês. Professora, uma questão. A gente vai apresentar... Desculpa. A Marcele. A Marcele, desculpa. A gente Só um vai instantinho, apresentar... Marcele, deixa eu perguntar. Ana Beatriz, você que perguntou, ficou satisfeita com a resposta ou não? Ainda está na dúvida. Não, entendi. Eu só perdi a pergunta da Sônia. Que foi que ela perguntou? Se é para continuar trabalhando na linha do exercício 1 e 2. Sim, porque a ideia é que fosse uma construção, né? Certo. Ok? Certo. Obrigada. Deixa eu só dizer uma outra coisa, antes da Marcele perguntar ou comentar. Se alguém precisar de ajuda, eu estou disponível, aí a gente só tem que marcar, se a pessoa for apresentar já na terça-feira, a gente combina para conversar ou sexta ou segunda, mesmo sendo feriado, e quem vai apresentar depois pode ficar para quarta. Ontem eu conversei com a Inaê, e ela pode dizer para vocês se ajudou ou não. Diga, Marcele. Na verdade, eu quero saber se a gente vai ter que entregar um trabalho escrito. Não? Essa que é a minha dúvida. Sim. E aí foi feita essa pergunta na aula anterior que você não estava, infelizmente. Se era para ser entregue junto. Eu sou do tipo que, se você vai elaborar uma apresentação, você tem condições de alinhavar o seu texto. A gente gostaria, eu, por exemplo, gostaria até de ter chance de ler antes, mas não tem problema. O ideal não, é que vocês entreguem ao final da disciplina. Se vocês, por exemplo, você apresenta no dia 15, você entrega no último dia, né? Tá bom. Tá? Tudo é negociável. Então, no seminário que a gente vai apresentar é esse texto final, né? Que ele vem é o conteúdo que você vai apresentar. É o conteúdo que você vai apresentar no trabalho final, tá? Tá bom, obrigada. Tá. Eu posso, por exemplo, eu vou ser a segunda a apresentar. Quem é que está falando? Desculpa. Vanessa que está falando. Oi? Ah, Vanessa, sim, Vanessa, porque eu ainda não conheço todas as joias e eu estava fora da tela, sim. Não, eu estou com uma dúvida assim, porque eu sou das primeiras, então só nessa questão. Por exemplo, eu finalizei minha apresentação, estou finalizando meu trabalho. Caso não dê para mim entregar, eu posso entregar posteriormente, né? No último dia, sim, sem problema. O ideal é entregar no último dia da disciplina, né? Não necessariamente no dia que você vai apresentar. Eu estou falando porque você é a segunda a apresentar, né? Eu estou vendo a questão do tempo, então pode ser que eu já estou me vendo a curva do tempo aqui, talvez não seja possível, se tem essa possibilidade. Uhum. Para você entregar, sim, para apresentar vai ficar difícil por causa da organização que a gente fez dos temas e das datas. Não, eu entendi, eu tenho... Tá bom. É só a questão do trabalho final. Sim.
Sim, eu compreendi. Tá certo. Marcele, eu li aqui que tu tá cheia de dúvidas. Tu já esclareceste? Já esclareci, foram as perguntas que eu fiz. Ai, que bom, porque cheia de dúvidas. Pronto. Qual foi a pergunta da Sônia? A gente já respondeu para a Ana Beatriz. Se é para dar continuidade, sim. A Inaí achou que ajudou. Enfim. Su, tu tens alguma sugestão? Não, Jimena, acho que o mais importante é que eles fiquem tranquilos, compreendam que esse trabalho final ele é muito mais uma culminância de um processo que a gente vem tendo ao longo de toda a disciplina. Então, Sim, claro. né? Então, ficar tranquilo. Não é nada assustador. 20 minutos, A gente vai mandar, eu vou mandar para vocês por e-mail esse esquema, o calendáriozinho, como eu apresentei aqui, no final da aula, tá certo? Porque aí vocês têm tudo na frente, não fique nervosa. Você vai falar sobre o seu trabalho, que você é a pessoa que mais conhece, mesmo que você tenha dúvidas. E conforme você construa a sua apresentação, estou falando para a Daniela, mas vale para todo mundo. Você pode construir a partir dos questionamentos que você está se colocando, por exemplo. Né? Você não precisa dar respostas prontas. A ideia não é essa, a ideia é justamente da construção. E que vocês pudessem aproveitar, vamos lembrar lá desde o início, aproveitar o que a disciplina tinha para oferecer, que tivesse ressonância naquilo que vocês estão estudando. Né? Eu, particularmente, consegui enxergar esses temas que são comuns nos trabalhos de vocês, por isso foi feito o agrupamento. Se vocês não conseguirem individualmente enxergar, podem me procurar, o Nelson, a Su, não tem nada. Fiquem à vontade, por favor. Se anda de ser útil. Daniela, eu até estava já separando umas referências que a Daniela tinha me pedido por e-mail. Vou aproveitar para te mandar hoje. Tá certo. Obrigada, professora. Eu já tinha desistido dessa resposta. Obrigada. A resposta da Sui. Da minha resposta. Ela vai poder responder. Ótimo. Já estava organizando. Te mando o ótimo. Olha só, de minha parte, diga. Os debates vai ser ao final de todas as apresentações, né? Sim. Não vai interromper. Diga, Marcele. Eu fiquei aqui pensando que seria legal depois vocês, professores, enviarem para a gente os trabalhos que a gente enviou, com as sugestões, alterações, com os rabiscos todos, com isso, né? É muito legal quando a gente recebe isso, porque aí a gente pode refletir sobre o que a gente escreveu, o que dá para melhorar, o que dá para buscar, se tem referências. Eu sempre gosto de receber o trabalho de volta para eu poder ver onde é que está o problema, onde é que a gente pode melhorar. Perfeitamente. Eu, quando fiz a leitura dos exercícios, eu já tenho as minhas sugestões aqui, eu marquei tudo, até para nortear, vocês viram que eu utilizei excertos dos exercícios, enfim, nas apresentações. Então, farei com muito gosto, porque na hora que eu leio, esse é vício de profissão, já vou revisando e fazendo os comentários. Para você que pediu especificamente, a Ana Beatriz que está concordando também, e outros que possam se interessar, eu mando. Eu também quero, professora. Eu também quero. Perfeitamente. É bom, porque aí a gente já melhora para esse trabalho final. Isso. Esse é o objetivo. E assim, fugiu agora o que eu ia dizer. Professora, porque acontece uma coisa comigo. Cada vez que eu leio, eu acho que não está bom.
Entendeu? Aí eu acho que o parágrafo que eu coloquei aqui deveria ir lá para baixo, etc., essas coisas. Então, mas é o meu olhar. Então, o olhar de vocês é um olhar mais apurado. Então, eu muito farei. importante para a gente. Eu farei. Não se preocupe, inclusive, com essa história de deslocar os parágrafos e dizer que o texto não está fluindo, isso também é da minha veia. O que eu ia pedir, que eu lembrei, é que vocês tem algumas pessoas que mandam em PDF. Eu entendo a preocupação, né, mas eu tenho umas limitações. Meu notebook é muito velhinho, eu ainda não criei coragem de me endividar novamente, então, enquanto eu não fizer isso, eu não tenho uma capacidade para ter todos os programas como eu precisaria, então eu prefiro fazer o controle de alterações no Word. Então, se vocês não se importarem e confiarem, por favor, no Word é melhor, tá bom? É só isso. De minha parte, hoje a gente conclui aqui, mas eu estou às ordens se vocês quiserem comentar, perguntar, contribuir com alguma outra fala. Felipe, você ficou gravando, você consegue dar notícias para nós? Se deu certo? Ótimo. Tá. Uhum. Isso. Tá ótimo. Copia o Nelson, então, tá? Só vai ter que autorizar lá no Google Drive, tá? A gente esquece disso. Então, muito obrigada pela tua colaboração específica, Felipe, foi bom. No final das contas, deu tudo certo. Mais algum comentário, gente? Professora, acho que só agradecer mesmo, né, já que é a última aula,